Oi, está começando o episódio 188 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. A gente não consegue deixar para trás essa violência grotesca, né, da qual o Sarmiento fala, né, de maneira muito vibrante no Facundo. E quando a gente retorna a uma obra assim, escrita há quase 2 séculos atrás e tem essa sensação de atualidade, isso é de arrepiar. A literatura argentina se funda a partir dessa pergunta: posso fazer literatura? E ele vai destacando esses políticos, escritores, que pouco a pouco vão se afastando e vão abandonando a literatura. E acho que essa pergunta e essa questão está colocada para todos nós, ainda hoje. Essas vozes que você acabou de ouvir são dos escritores Sérgio Alcides e Julián Fuchs. Eu já vou te falar um pouco mais sobre eles, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio é realizado com o apoio da Lei Rouanet Incentivo a Projetos Culturais. A gente também tem um recado da Tinta da China Brasil para você. O que são guerras culturais? É isso que o historiador português Rui Tavares explora em Hipocritões e Oligarcas, Passado e Futuro das Guerras Culturais, novo lançamento da Tinta da China Brasil. De Lutero a Donald Trump, da invenção da imprensa às redes sociais, Rui Tavares mostra as várias formas que as guerras culturais assumiram ao longo dos séculos. Um livro essencial para conhecer o passado, entender os labirintos do presente e vislumbrar as saídas para o futuro. Hipocritões e Oligarcas já está disponível no site da editora e nas melhores livrarias. Garanta já o seu em tintadachina.com.br. O episódio de hoje vai entrelaçar 3 assuntos diferentes, mas que têm tudo a ver entre si. A republicação de um grande clássico da literatura argentina, a lembrança de um golpe militar que foi sanguinário, que destruiu o país, e até hoje está sentindo os efeitos desse golpe, e também a presidência de Javier Milei. Então, a partir desses 3 temas, a 451 relembra o golpe militar de 24 de março de 1976 e presta também uma homenagem a todos os argentinos que vieram parar no Brasil e também aqueles que perderam a vida numa ditadura nazista que se instalou logo aqui do lado. Para falar sobre esse assunto, eu chamei um grande escritor brasileiro que trata justamente desses temas políticos, de história, de memória na sua obra e cuja existência se deve também a esses acontecimentos históricos. O Julián Fuchs. Ele veio parar no Brasil, na verdade a família dele veio parar no Brasil, como tantas outras, perseguido pela ditadura argentina com medo de morrer, medo de desaparecer, como diz o tétrico jargão daquela época. Desaparecimento. Já o Sérgio Alcides é um grande tradutor, poeta, crítico literário, professor de literatura na UFMG. Eu poderia falar de vários livros que ele publicou e dos ensaios que ele volta e meia publica, inclusive na 451. Vale a pena ir lá reler o obituário, o texto escrito na ocasião da morte do professor Antônio Cândido. E entre tantas coisas que o Sérgio Alcides faz, está uma tradução que acaba de ser republicada, que foi feita lá nos idos dos anos 2000 e que agora ganhou uma nova edição pela editora Pinar. É o clássico Facundo, ou Civilização e Barbárie, de Domingo Faustino Sarmiento, que é um autor central na história da literatura argentina, um autor que foi presidente da Argentina, inclusive, e que escreveu esse livro, que é uma espécie de Os Sertões da Argentina, que fala sobre o caráter do povo, sobre a identidade nacional e sobre esse caudilho sanguinário chamado Facundo, que dominou o Pampa ali nos idos do século XIX. Então a gente vai tentar entender o que aconteceu ali na ditadura da Argentina a partir da leitura do Facundo e também da presidência do Javier Milei, que está trazendo de volta muitas ideias autoritárias que prosperaram aqui no país vizinho nas décadas de 70 e 80. Então vamos lá para a primeira parte da conversa com o Sérgio Alcides e o Julián Fuchs. Bom, então a gente tem hoje no nosso podcast um encontro aqui que eu considero histórico entre 2 grandes cabeças da literatura, da crítica brasileira. Julián Fuchs está aqui para falar com a gente e com o Sérgio Alcides. Sérgio Alcides já é conhecido aqui do 451 MHz, já veio aqui falar com a gente sobre o Antônio Cândido. Sérgio Alcides, seja bem-vindo aqui ao 451 MHz. Obrigado, Paulo. Um super prazer estar com você aqui, com o Julián Fuchs, para conversar mais uma vez aqui no podcast da 451, que eu adoro. E você, Julián,
Poxa, demoramos aqui a te chamar, né? Bobeamos, mas temos aqui grandes motivos para conversar com você. Além da sua produção literária, nós temos esse ano os 50 anos do golpe na Argentina, né? Que é um tema que você trabalha na sua literatura, a questão do autoritarismo, da resistência. E temos também, não sei se por acaso ou não, mas a reedição de um clássico da literatura argentina que estava longe das prateleiras no Brasil. Não sei quem pode explicar, né, como um livro desse fica longe das livrarias, que é o Facundo, ou Civilização e Barbárie, que é como diz o subtítulo, que foi traduzido pelo Sérgio Alcides anos atrás, lá na Cosac e na IF, e agora volta às prateleiras pela editora Pinar. É um livro essencial para entender a América Latina, né? Então, eu queria abrir aí perguntando para vocês um pouco sobre essa efeméride, né? Os 50 anos do golpe na Argentina, em 1976, em março, começou um processo terrível de morte e de destruição do país, que até hoje tem repercussões fortíssimas que a gente está assistindo em tempo real. Julian, você talvez que é fruto desse, assim, a sua biografia acabou sendo marcada por esse golpe. Você nasceu no Brasil ou na Argentina? Conta pra gente um pouco da sua biografia. Sim, antes de tudo comentando sobre esse convite feliz que me alegra muito, você sente que ele demorou para acontecer, mas para mim não, porque eu sou um frequentador assíduo de vocês, né? Eu ouço o podcast assiduamente e é uma alegria poder dar aqui alguma contribuição. De fato, a gente está falando sobre um momento decisivo da história de um país, da história do continente, da história da América Latina e também, em instância menor, da minha própria história, né, da minha própria biografia. Acho que se eu estou falando aqui em português com vocês, se nasci aqui, posso me ter por brasileiro, se escrevo na língua em que escrevo, é exatamente pelo acontecimento desse golpe de 24 de março de 76. Existe aí, obviamente, esse tipo de rememoração completamente agridoce, né? Porque é um ato duríssimo da história do continente e a gente sempre lembra com algum tremor de um acontecimento como esse, né? Mas tem, de fato, muitas singularidades, né? Ao mesmo tempo que a história destes países ecoa uma a outra, no Brasil se aproxima estranhamente da Argentina, que se aproxima estranhamente do Chile, e a gente vê essas confluências constantes, né? Por outro lado, há singularidades em cada caso. E o caso da Argentina talvez não seja um golpe que transforma tanto uma realidade, uma circunstância, tão antes e depois, quanto aqui no Brasil e quanto no Chile, né? No Chile, o golpe aparece desestruturando um processo democrático fundamental, né, do Allende. E no Brasil também. Havia aqui um tipo de regime substituído por outro, autoritário, né? E na Argentina havia, de fato, já uma sequência de governos autoritários brutais, né? E uma desordem nas ruas repressiva, né? Já com desaparecimentos, já com assassinatos arbitrários pelas ruas, né? Quando se dá o golpe. O golpe se propõe, como sempre acontece nessas horas, né? Eufemisticamente, ganha um outro nome. No Brasil, querem que se chame revolução. Lá na Argentina vira processo de reorganização nacional, né? E eles tentam, a partir disso, supor uma ordem, supor que vai se estabelecer, já para entrar um pouco nesse autor que a gente tratará, uma civilização, quando o que se estabelece de fato é a expressão maior da barbárie num país, né? De repente acontece esse processo que resulta, como se calcula, em 30 mil desaparecidos, em tortura disseminada por toda parte, em sequestro de bebês e em exílio forçado para uma infinidade de pessoas. Eu sempre sinto que são uma espécie de círculos concêntricos de dor e de trauma, né? No centro, há as dores mais pesadas, mais profundas, mais históricas, mas isso vai se espraiando radialmente para outros lados, né? Construindo, consumando outras vítimas. Meus pais são essas outras figuras, né? Eles eram militantes, meu pai tinha relação com os montoneiros historicamente, os dois tinham um tipo de militância dentro da saúde mental e tudo passa a ser alvo de certa perseguição, né? Alvo de vigilância,
Então começam a ser ameaçados, meu pai se faz clandestino, sai de dentro de casa, passa a circular por outras casas para proteger a própria vida e para preservar a sua militância. Minha mãe, que não tinha uma atuação tão direta, no entanto acaba sofrendo uma ameaça muito direta. Um chefe dela é preso, torturado, demitido, e quando sai, ela é a próxima, né? Ele faz uma ligação um pouco audaz, corajosa, porque se expondo ele próprio quando acabava de sair da detenção, e avisa ela de que ela é a próxima, que eles precisam sair de imediato do país. Meus pais escapam, né, vão pelo Uruguai, vão por terra, dão um jeito de sair, vêm para o Brasil provisoriamente, porque ainda indecisos de qual seria o destino, só que vão ficando lentamente, vão se estabelecendo aqui, são acolhidos como psicanalistas argentinos, né, que é um produto de exportação, acabam sendo bem recebidos por aqui, e por isso venho nascer eu neste país e tenho uma família híbrida entre a Argentina e o Brasil. Isso é um pouco como se misturam as histórias, a história política de um país e a história menor de uma família, né? Sim, como todas essas histórias que a gente ouve sobre a Segunda Guerra Mundial, os imigrantes que hoje são, né, parte da sociedade brasileira e tal, mas é uma história muito marcada pela violência, né, e por uma barbárie mesmo, como diz o subtítulo do Facundo. Você, Sérgio, o que você tem a dizer aí, você que é um grande crítico cultural, crítico literário, que tem os olhos postos no Brasil e na América do Sul também, né, você é um grande leitor de literatura. Me fala um pouco do Facundo e como ler Facundo hoje em 2026, nos 50 anos do golpe da Argentina. Bom, primeiro, eu acho que eu não sou tão grande assim quanto você diz, não é? Mas tento, assim, espichar meu tamanho quanto posso, e certamente me honrou demais, assim, ter feito essa tradução do Facundo. Eu só queria pedir licença para falar uma coisinha também autobiográfica antes, assim, Ah, por favor, por já favor. que não é tão, assim, dramática, nem tão vibrante assim quanto o que o Julián tem para contar sobre, né, nesse aspecto. É que eu era criança, né, nessa época do golpe argentino. Eu cresci, minha infância transcorreu e parte da adolescência, né, durante a ditadura militar do Brasil. E eu sou carioca, morava no Rio, e eu frequentava a praia do Leblon com meu tio Luiz, meu padrinho, e por alguma razão ele preferia ir à praia no Leblon, em frente à Rua General Urquiza. E é uma coisa interessante, né, que eu só parei para pensar nisso quando estava traduzindo o Facundo, a sequência de ruas ali no Leblon, né, a mais larga, Bartolomeu Mitre, depois vem General Urquiza, Venâncio Flores, depois Artigas. E isso, de uma certa maneira, está presente na topografia da cidade, mas ninguém sabe nada sobre esses personagens, né? Se prefere ir à praia na General Urquiza, porque é mais fácil estacionar o carro, ou porque os seus amigos se reúnem em determinado bar ali, mas, assim, a homenagem do nome da rua não evoca, de fato, nada na consciência pública da cidade. E por uma coincidência, depois, quando me mudei para São Paulo, e foi lá que eu traduzi o Facundo, fiquei muitos anos lá. Meu primeiro endereço foi em Santa Cecília, na rua Barão de Tatuí, que eu chamava de Higienópolis Oriental, e era perto do Parque Buenos Aires, que eu adorava ir ao Parque Buenos Aires, e tem lá um monumento muito interessante a um outro grande político da época também, das narrativas do livro Facundo, que é o Bernardino Rivadavia, né? É uma cabeçorra, assim, de Dom Bernardino Rivadavia. É a mesma coisa, tem aquele parque lindo, é super frequentado, tem as crianças, é um parque pequeno, mas é um dos mais lindos de São Paulo, inclusive por causa dos monumentos. Mas, de fato, eu estava até conversando aqui no podcast outro dia com o jornalista João Paulo Charlot, e a gente mencionou o livro da Bia Bracher, Guerra, que é um acontecimento aí sobre a Guerra do Paraguai, que conversa com esse seu livro. E a gente comentou isso também. Em São Paulo, Cerro Corá, é a rua importante, uma avenida, é uma batalha,
da Guerra do Paraguai. A gente mal sabe disso. Então, é muito curioso como essa memória se desfaz rapidamente, né? Um processo tipicamente latino-americano, né? E que repercute hoje, né? Não só no nome da rua, né? Mas vamos dizer na violência, porque o que essa frase do Milei, né? Chegando aqui lá indo direto ao assunto, vamos falar assim, Viva la libertad, carajo, poderia ter sido uma frase do próprio Facundo, talvez, não? Quem foi Facundo? Conta pra gente esse caudilho que o Sarmiento biografou, né? Sarmiento era um grande intelectual do século XIX que foi presidente da Argentina, que fez muito do que a gente sabe hoje da cultura argentina na educação e na leitura, né? A Argentina é um país de leitores por causa, em grande medida, do Sarmiento, né? Que era um grande intelectual. Uma coisa super interessante para ressaltar é que o Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, quando escreveu Facundo, ele era um jovem escritor, muito menos notório do que viria a ser depois, que estava exilado em Santiago do Chile. Né? Eu quero frisar bastante isso por causa do nosso interlocutor aqui, o Julián, né, que também tem essa origem num exílio. Né? E eu acho que uma das especificidades da cultura argentina, que pega o Brasil também, mas na literatura argentina mais ainda, é o tema dos exilados, né? Que é um tema que está assim, na espinha do país, né? Da cultura argentina, uma coisa profunda. Mas eu acho que o Julián tem muito mais a falar disso que eu. E o livro é publicado em 1845 num periódico, em folhetim. É um periódico no Chile, e logo depois é editado em livro. Esse livro ele manifesta assim, digamos, a oposição do Sarmiento e de um grupo de intelectuais de corte mais liberal ao regime tirânico de um caudilho, Juan Manuel Rosas, né, o Rosas, que depois seria deposto, não tenho a data exata, de 1852, mas na época da publicação o Rosas ainda era um homem forte na Argentina, governador da província de Buenos Aires, né? E o livro, ele é um livro muito fascinante também pela indefinição do gênero, porque ao mesmo tempo é um ensaio sociológico, é uma tentativa de interpretação da própria nacionalidade em formação, tem aspectos que são biográficos, a narrativa, né, de fatos culminando com o assassinato desse caudilho que era uma espécie de aliado e antecessor do Rosas, né? O Facundo Quiroga, da província de La Rioja. Então tem aspectos ficcionais também, a própria figura do autor interfere de maneira muito singular na obra, que também traz um tom autobiográfico, e começa inclusive com um relato autobiográfico sobre uma surra que o autor teria tomado no contexto dessas disputas políticas. Então é um livro muito fascinante, que está muito entranhado em conflitos que são recorrentes na história argentina e na história de países latino-americanos, inclusive do Brasil. Eu tenho a sensação também que se isso acho que bem na esteira do que o Sérgio Alcides está dizendo, e eu estou pensando também nessa origem, né? Porque se a gente pensa que isso não é só a origem de um país, mas também a origem de uma literatura, né? Ali se funda a literatura argentina em grande parte das suas tradições. É muito interessante que ela surja dessa maneira tão marcada por hibridismos, por mesclas. Um autor que é ao mesmo tempo escritor e político, uma obra que é ficção e não ficção, que se aproxima do discurso, que se aproxima da intervenção, que tem um caráter historiográfico. Então tem alguns dos elementos que vão se tornar muito marcantes no restante da literatura argentina desde então. Então funda-se um olhar para o que a literatura pode ser nesse espaço do mundo. O continente americano termina ao sul numa ponta, em cuja extremidade se forma o Estreito de Magalhães. A oeste, a uma certa distância do Pacífico, estendem-se, paralelos à costa, os Andes chilenos.
A terra que fica ao oriente daquela cadeia de montanhas e ao ocidente do Atlântico, seguindo o Rio da Prata para o interior pelo Uruguai acima, é o território que foi chamado de Províncias Unidas do Rio da Prata, e no qual ainda se derrama sangue para que o denominem República Argentina ou Confederação Argentina. Ao norte estão o Paraguai, o Grão-Chaco e a Bolívia, seus limites presumidos. A imensa extensão de país que está em seus extremos é inteiramente despovoada e possui rios navegáveis, jamais sulcados por nenhuma frágil canoa. O mal que aflige a República Argentina é a extensão. O deserto a rodeia por todos os lados e se insinua por suas entranhas. A soledade, o despovoado sem nenhuma habitação humana são, em geral, os limites inquestionáveis entre uma e outras províncias. Ali, a imensidão está em toda parte. A imensa planície, imensas florestas, imensos rios, o horizonte sempre incerto, sempre se confundindo com a terra, entre selagens e vapores tênues, que não deixam, na longínqua perspectiva, assinalar-se o ponto onde o mundo acaba e o céu começa. E essa dualidade que vai se tornando quase dialética entre civilização e barbárie, né? Que a princípio se lê como a conquista dos pampas, a conquista dos espaços recônditos e dos bárbaros, que seriam os indígenas lá presentes, mas que depois do tempo, de um tempo, a gente vai vendo como a barbárie não é essa coisa que ali estava e a civilização o que é aportado de fora, que pelo contrário, essa civilização suposta que se apresenta ali para tomar conta de um espaço, é ela mesma profundamente bárbara. E aí se a gente caminha para tempos mais recentes, para um tempo em que uma ditadura militar se apresenta como processo de reorganização e instaura uma brutalidade nunca imaginada, a gente vê justamente a expressão dessa contradição, como ela vai aparecendo simultaneamente na política e na literatura argentina a cada momento, e avança em direção ao tempo presente com um presidente que se propõe, a princípio, agente de um mercado e que organizaria um país em desordem econômica nesse caso, e que na prática também é um agente absurdo da barbárie. Então, constantemente a gente vê esses sinais sendo invertidos, e é preciso a revisão histórica a cada momento, a releitura em cada novo presente dessas obras do passado. Também por isso, obras como essa mantêm uma impressionante atualidade, né? Uma pertinência absurda, e a gente tem que voltar a elas de tempos em tempos, sem dúvida. Tem uma dualidade interessante, que é essa questão da civilização e barbárie. Essa aditiva, né, conjunção aditiva, ela é fundamental. E um erro comum é as pessoas acharem, não, isso aí é ou civilização ou barbárie, né? Quer dizer, ou é civilização. Não, é as duas coisas. É isso que é o chocante, né? Quer falar sobre isso, Sérgio? Quero. Eu acho que nessa conjunção, você tem toda a razão, está o nó do livro, né? Essa conjunção ambígua. Porque, ao mesmo tempo, digamos assim, o livro ele aborda a mescla de padrões antagônicos no cotidiano político da nação, mas ele manifesta um ponto de vista específico, bem particular e que é nítido desde a primeira página contra o estado de coisas político reinante, desde um ponto de vista que é o supostamente civilizado, né? Então, é verdade que essa duplicidade, né, entre a civilização e a barbárie, ela é muito projetada, né, nas costas de povos originários, dos índios, etc. E, por um outro lado, isso é super ambíguo no livro, é o regime ditatorial do Rosas, cuja natureza aparece no livro encarnada na figura do caudilho superviolento, que, no entanto, é também um grande proprietário de terras, é alguém que também está ali para explorar os indígenas e a população pobre, né, o Facundo. A barbárie está projetada de maneira mais imediata no livro nesses caudilhos.
Então é uma disputa por noções opostas de ordem. Eu gostei muito quando o Julián falou, né, dessa pretensão a estabelecer uma ordem, que agora a gente, quer dizer, parece que a figura de turno para reivindicar a capacidade de eu é que vou dizer o que é a ordem é o Milei, né? Mas outras figuras tiveram o seu momento, né, de estabelecer a ordem, e a ordem é o que eu vejo como civilização, né? E é interessante estar essa conjunção aditiva lá no título, desde 1845, são 180 anos, né, quase, mais do que 180 anos, ali também numa espécie de disputa por modelos antagônicos de organização da nação, da política, das ideias, da moralidade, de tudo, basicamente, da masculinidade. Não é, Julián? Também tem uma coisa muito masculinista nessas figuras todas. Não deixa de ser também perturbador a necessidade de considerar que o próprio Sarmiento, uma hora, chegou ao poder e foi ele a figura que, bom, agora eu vou trazer, né, a política da civilização, a ordem que eu quero implantar essa, e também tem, apesar de contribuições muito importantes, né, com as quais nós todos talvez estejamos mais identificados, mas também tem um teor autoritário também, né, na perspectiva liberal. Eu adoro o ensaio, é uma conferência do Ricardo Pilha, que é publicada no Brasil junto com o Facundo, né, em que o Piglia, com uma argúcia admirável, vai, né, costurando uma crítica a respeito também da perspectiva dos letrados sobre o conjunto de uma nação muito informe ainda, né, atravessada por violências. Então, digamos assim, a figura do autor, que depois chega a ser presidente da República, o Sarmiento, ela é ao mesmo tempo admirável, mas também é necessário frisar que tem um aspecto megalômano, não é? O Pilha usa essa palavra, e isso, do ponto de vista crítico, é bem interessante ressaltar, porque, quer dizer, digamos, a perspectiva que reivindica a ideia da civilização, ela, acho que o Julián falou disso também agora há pouco, né? Ela também pode, quando ela se coloca no poder, ela também pode manifestar autoritarismo, ou então uma tremenda violência, né? Não é o caso do Sarmiento, né? Não é atribuída a ele a violência, né? Mas a perspectiva autoritária da cultura letrada não deixa de se manifestar através da figura tão crescida, né, desse intelectual que chega ao poder. Eu concordo muito, Sérgio, e acho que é interessante que foi se sintetizando, né, nesse olhar que vocês dois trouxeram, né, de civilização somado à barbárie e não o oposto à barbárie, como isso que está na história e que fica representado na figura do Sarmiento, também é uma contradição flagrante da sociedade argentina hoje, da cultura argentina hoje, porque é uma cultura muito letrada, erudita, marcada por uma presença forte da literatura, e ao mesmo tempo um povo que não consegue superar muitas das suas contradições racistas, né? A gente vê em inúmeras manifestações recentes isso, não consegue se separar desse olhar muito colonialista para o seu próprio país. Então eles se tornam independentes ainda sem romper com certa visão eurocêntrica das coisas, um olhar justamente que coloca em desigualdade as pessoas ali presentes, que menospreza os povos originários, os povos negros que para ali migraram, e você tem isso muito flagrantemente exposto numa cultura argentina atual, inclusive em certos choques entre argentinos e brasileiros em tempos recentes. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado da revista Piauí. Em meio ao caldo grosso das timelines, a Piauí separa o bagaço do suco e entrega só o que vale beber. Informação com polpa e com o filtro Piauí, direto no seu e-mail.
Assine as nossas newsletters em revistapiauí.com.br e dê um gole do essencial com A Semana na Piauí. Sinta um gostinho dos bastidores com o Caderno do Repórter. Leia pequenas doses na Esquina Piauí. Experimente nossas dicas culturais e o melhor das nossas histórias no acervo. Assine as nossas newsletters. Inscreva-se em revistapiauí.com.br. E agora, um recado das edições Sesc. Como entender o inquietante cenário político global de hoje? Essa é a proposta do historiador Diego Olstein em Uma Breve História do Agora, o passado e o presente do poder global, novo lançamento das edições Sesc São Paulo. Com linguagem clara e acessível, o livro percorre as últimas décadas da história mundial para decifrar as transformações da hegemonia global e iluminar fenômenos que hoje parecem caóticos. Retrocessos democráticos, crises econômicas, o avanço das tecnologias digitais e a aceleração do colapso ambiental. A edição traz ainda prefácio do professor Alexandre Morelli, que analisa a posição do Brasil no cenário internacional e os desafios que o país enfrenta. Adquira já o seu exemplar nas unidades do Sesc São Paulo e nas livrarias. Então vamos lá para a segunda parte da conversa com o Sérgio Alcides e o Julian Fuchs. Mas para além dessa questão do poder, né, dos presidentes, dos caudilhos, o livro traz uma coisa muito interessante, que é essa coisa do interior da Argentina. Nesse sentido, Julian, talvez seja diferente um pouco dessa coisa eurocêntrica que é muito portenha também, porque ele faz uma descrição quase antropológica que é muito saborosa dos tipos de gauchos. Então ele vai descrevendo os tipos. Ele fala aquele que é o gaúcho mau, que é o fora da lei, aquele cara que é um sanguinário, frio, um matador e tal. Quais são os tipos? Vamos lembrar, tem o rastreador, é o cara que rastreia o gado, né, que ajuda a juntar no meio do pampa, que era uma solidão sem fim. Tem o baquiano, que é aquele cara se eu me lembro bem, ele é um cara reservado, que sai de onde está provando o capim, né? Ele tinha assim, olha, você podia perguntar para ele, onde você está? Né, em que lugar? Aí ele pegava o capim, provava e falou, estamos em Corrientes. Então, ele tinha esse dom. Tem o cantor, né, que é o poeta, é o cara essencial ali na cena, né? E ele descreve também os bares, e no meio do pampa, no meio do nada, tinha uns bares chamados pulperias, né? E tem uma descrição muito saborosa do espírito argentino, inclusive, que eu até costumo mandar para meus amigos argentinos só para... Se bobear, já te mandei, hein, Julian, que é... Ele fala assim, eu até entendo essa fama de arrogantes dos argentinos, porque eles ficam isolados, sem polícia, sem nada, entregues às feras, aos ladrões, vencendo todo tipo de tragédia, de desastre natural. Eu também seria arrogante, ele diz, né? Esse hábito de triunfar sobre as resistências, de se mostrar sempre superior à natureza, desafiar e vencer, desenvolve prodigiosamente o sentimento da importância individual e da superioridade. Os argentinos, de qualquer classe que sejam, civilizados ou ignorantes, têm uma alta consciência do seu valor como nação. Todos os demais povos americanos lhes jogam na cara essa vaidade e se mostram ofendidos por sua presunção e sua arrogância. Acho que a acusação não é de todo infundada, e não me lamento por isso. A é do povo que não tem fé em si mesmo. Este não foi feito para as grandes coisas. Quanto não terá podido contribuir para a independência de uma parte da América a arrogância desses gaúchos argentinos, que nada viram sob sol melhor do que eles. Nem um homem sábio, nem um homem poderoso, o europeu é, para eles, o último de todos, porque não resiste a um par de sacolejos do cavalo. Se a origem dessa vaidade nacional nas classes inferiores é mesquinha, não são, por isso, menos nobres as consequências, como não é menos pura a água de um rio que nasça de vertentes lamacentas e infectas. É implacável o ódio que lhes inspiram os homens cultos, e invencível seu desgosto por suas vestes, usos e maneiras.
Com essa massa foram moldados os soldados argentinos, e é fácil imaginar o resultado de hábitos desse gênero em valor e sofrimento para a guerra. Acrescente-se que, desde a infância, eles estão habituados a matar as reses, e que esse ato de crueldade necessária os familiariza com o derramamento de sangue e lhes endurece o coração para os gemidos das vítimas. Mas esse retrato do povo argentino também, menos na esfera do poder, né, e também esse pampa sem fim espalhado, é muito impactante, né, também. É interessante que você está descrevendo não só elementos dos quais eu me aproximei pela literatura, mas elementos que são paisagens da minha infância, porque eu frequentava esse pampa porque a família que ficou na Argentina tem fazendas por lá, e de fato me afastava do espaço que eu conhecia mais de perto, Buenos Aires, e ia conhecer esses outros lados do país, essas planícies abertas, o gramado infinito e o céu azul vastíssimo. E era por ali, nesses espaços, que eu encontrava a figura folclórica do gaucho, né? Esses gauchos que produziam dois tipos de estranhamento. Primeiro, vestimentas e essa espécie de aura que existe na figura, um pouco de cowboy platino. E, para além disso, o que me espantava quando criança era uma língua incompreensível. Eles falavam um espanhol com um sotaque que eu não tinha acesso de jeito nenhum. E se revelava ali justamente uma certa incomunicação possível entre esses países, entre a capital e a sua forma de empregar a língua, de empregar a linguagem, e aquele interior que escapava completamente a toda a compreensão, pelo menos de um menino entre países. Mas é curioso, porque a reaproximação se dá justamente pela literatura. É lendo esses livros que eu vou entendendo o que são os gauchos. E não esqueço um conto, bom, ninguém esquece um conto marcante do Borges, que é O Sul, e a leitura que o Ricardo Piglia faz do Sul, também, né, por aí é que a gente vai ler, como essa sociedade letrada, né, o escritor, a figura encarnando o próprio Borges, avançando em direção ao sul, a esse sul dos pampas, a esse sul mais indômito, e ali engajando num duelo de faca entre o real e o onírico absoluto, e aí a expressão maior do choque entre a suposta civilização e a suposta barbárie, sendo talvez todos bárbaros. E é pela literatura e pelo cinema também, né? A gente ouviu aqui no Brasil uma polêmica, entre aspas, sobre o excesso de histórias de ditadura no cinema brasileiro, que a gente teria que superar isso aí, mudar de assunto. A gente sabe que o cinema argentino tem uma grandeza que é muito por causa de filmes sobre a ditadura, que foi uma instância de gestão, de divulgação, de reflexão nacional, né? Esse último filme aí do Darín, aquele famoso sobre os julgamentos, né? Provou isso, mas são muitos outros também. Que queria te ouvir, Julián, você que é um escritor que se dedica a esse trabalho de, vamos dizer, de gestão histórica todo esse horror. Eu acho que a gente tem aí realmente duas formas muito diferentes de lidar com a história de uma ditadura, né? Nesse sentido também se abre um abismo entre duas culturas distintas, a argentina e a brasileira, né? Porque a Argentina, se começa a ditadura ainda um pouco entremesclada, com continuidade entre um antes e um durante, o depois é um depois de ruptura, né? A ditadura, quando acaba de imediato com o olhar para a gravidade daqueles fatos, né? Ela termina e o julgamento, em pouquíssimo tempo, já está armado. Tá? A investigação de quais foram os crimes perpetrados pela ditadura e o julgamento e a punição desses envolvidos, né? Isso cria já de partida uma política de memória. Vamos pesquisar e vamos trabalhar a partir disso. E na escrita argentina, na literatura argentina, há uma fase fortíssima do testemunho, escrevendo-se fortemente o que foi a experiência individual naquele contexto brutal. No Brasil, em oposição a isso, a gente tem um término de ditadura que é com produção de continuidades, né? Não é de ruptura. Aqui termina, tem a data exata e se encerrou este processo. O processo é um processo contínuo. Vem a anistia ampla, geral e restrita,
que, ainda que tenha tido sua importância histórica naquele momento para retorno dos exilados e etc., por outro lado, funda uma impunidade e funda uma inobservação. Não se olha, não se pesquisa, não se observa o que se passou. Eu acho que a falta de uma literatura brasileira, de um cinema brasileiro em torno disso, que não é uma falta absoluta, é uma falta parcial, só não é tão extremo quanto o processo argentino, é por falta de informação, né? Alguns casos marcantes recentes mostram que quando a gente se aproxima da informação é que é possível finalmente produzir ficção, né? Eu acho que Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, é a prova disso. Ele tinha essa história para contar faz décadas, do desaparecimento do pai dele, né? Só que ele não podia contar enquanto ele não soubesse algo mais. Quando as políticas de memória aparecem, quando aparece ali uma comissão da verdade, traz à tona as circunstâncias da morte desse pai político, aí é que ele finalmente consegue ficcionalizar a respeito, o que é mais estranho, né? Porque a ficção cobriria, a princípio, os buracos daquilo que não foi possível investigar, mas ela é incapaz disso. A gente só consegue construir e cobrir a partir da informação, a partir da história aproximada, né? Então, a ditadura argentina constou mais na sua historiografia, foi mais investigada, foi julgada, foi punida, e isso tornou possível produzir uma vasta literatura e um vasto cinema a respeito. No Brasil, a gente tem essa ambivalência, ambiguidade de como lidar, ou essa disputa, né? Certos grupos, certos setores querendo muita memória e outros querendo o apagamento, e aí nessa tensão fica muito mais difícil produzir uma cultura sobre esses assuntos. Por sorte, nos últimos anos, a gente tem, eu acho, superado essa impossibilidade, né? Tomara esteja começando mesmo uma superação. Na história recente do Brasil, é importante o Julian ter mencionado a Comissão da Verdade, a gente constata também o perigo da verdade, né? O custo que a verdade pode ter, né? Porque as consequências da Comissão da Verdade são ainda objeto de discussão, porque, quer dizer, o que aconteceu no país depois, né? É claro que isso não é uma relação imediata, direta, mas logo houve um golpe de Estado para depor a presidenta que nomeou essa comissão. E até hoje, quer dizer, os efeitos das revelações que a Comissão da Verdade trouxe, por exemplo, no meio das Forças Armadas, é um pavor, né? Um ódio. Esses temas, parece que a investigação sobre a verdade, ao invés de apaziguá-los no sentido de estabelecer pelo menos um patamar, a legalidade não pode permitir o retorno a essas condutas, ao contrário, acirrou tudo. E isso certamente tem a ver com um traço histórico na cultura brasileira que não se restringe à memória do golpe de 64, da ditadura militar que surgiu depois, que é o não enfrentamento dos traumas, como o Julian fala, né? O apagamento, quer dizer, os grupos que desejam o apagamento não necessariamente são os grupos que cometeram as maiores atrocidades. Parece que a sociedade tem certo temor de pôr o dedo na ferida. Por exemplo, a gente está falando aqui do livro Facundo, que trata de guerras tremendas que são, assim, de uma certa maneira fundadoras, não é, inclusive do Estado argentino. Mas houve muitas guerras também na história do Brasil, dentro e fora do país, quer dizer, guerras civis e guerras externas. E a gente não estuda essas guerras, a gente não sabe nada sobre elas. Por exemplo, a Guerra Guaranítica. Eu não me lembro de ter tido uma aula sequer na escola sobre a Guerra Guaranítica. Eu falo isso, por exemplo, aos meus alunos na faculdade hoje, ninguém nunca ouviu falar nisso. E é uma guerra totalmente brutal que ocorre no século XVIII, a partir de uma aliança entre tropas dos colonizadores portugueses e espanhóis contra as missões jesuíticas junto do povo guarani no sul do Brasil. Depois de um Tratado de Madrid, quer dizer, é uma coisa assim, de uma violência, foi um super massacre que aconteceu. Esse massacre deixou uma memória folclórica, popular, tem figuras folclóricas que são até hoje presentes na cultura oral,
no Rio Grande do Sul, que, no entanto, depois não se afirma na memória letrada, culta, né, da nação brasileira. Tudo isso desaparece. Tem consequências, por exemplo, há um livro importante de poesia, O Uruguai, do Basílio da Gama, que é uma publicação do século XVIII, 1769, se não me engano. É um livro lindo, um poema épico, que trata dessa guerra desde o ponto de vista dos colonizadores, mais honra o heroísmo dos indígenas. E um dos heróis do livro é essa figura que depois vira uma espécie de mito no folclore gaúcho, o Sepete Araju, o guerreiro indígena Sepete Araju. Outro guerreiro importante é o Cacambo. Eles dialogam com os opressores, os colonizadores, né, portugueses, são valentes na guerra e tudo. Mas, quer dizer, a existência desse clássico na poesia brasileira também não motivou um interesse por isso. Quer dizer, é irônico que existe hoje um filme, que eu acho que é um filme americano, sobre a Guerra Guaranítica, com Robert De Niro e Jeremy Irons, mas o cinema brasileiro nunca tocou nisso. Também não quero, é injusto criticar o cinema brasileiro, que enfrenta muitas dificuldades e tudo. E tem a grandes Globo filmes, nunca né? fez. Vamos falar assim, a Globo poderia ter feito uma belíssima isso, né? série sobre a Guerra Guaranítica, vamos dizer, né? Então, Eu acho que é esse o compromisso que eu acho que a Argentina teve em termos de sociedade, embora também na parte de comunicação, lá teve o Clarim, que foi um dos mentores da ditadura, inclusive, né? Mas aqui, lá dá para dizer que na Argentina aconteceu um genocídio, né? Assim, quando se fala de 30 mil mortos, são camadas inteiras da população que são escolhidas, né? Essa história do pianista, como chamam, o Tenório, né? Tenório, que foi descoberto agora, os restos mortais dele, onde estão em Buenos Aires, quer dizer, só porque ele era cabeludo, aparentemente era isso, alguma coisa assim, ele foi preso e imediatamente assassinado por uma milícia pré-golpe, inclusive, né? Se não me engano, foi no período anterior. Então, isso é uma diferença também, né, Julián? Que essa mortandade, ela destruiu o país de hoje, porque se fosse no Brasil, 30 mil mortos, teria matado Lula, Serra, Fernando Henrique, todo o PSDB, o PMDB, o PT e todo o campo de centro, de esquerda. Então, os quadros do país ficaram desfalcados, né? Não pelo exílio e pelos tais desaparecimentos. Então, eu queria até perguntar para vocês, a gente está encaminhando para o final, essa questão da identidade latino-americana, que está tão em voga agora com essa história até do Bad Bunny e o Trump, né? Eu, às vezes, fico pensando que a identidade latino-americana está nessa questão de procurar os mortos. Isso nos une, de alguma forma, todos os países, essa sensação de ter uma parcela da população que desaparece. E isso no Brasil tem acontecido depois da redemocratização ainda, né? Nós permitimos que a polícia continuasse a matar. Então, queria ouvir vocês um pouco sobre isso também, do genocídio, puro e simples. Eu não sei se isso é percebido, esse golpe na Argentina, como um dos principais genocídios do século XX, né? eu só quero emendar uma coisa para não perder a deixa muito rápida. É que, se não me engano, essa cifra, 30 mil, se não me engano, foi essa cifra que o Bolsonaro, numa entrevista, declarou: a pena que no Brasil mataram um pouco, deveria ter matado uns 30 mil. Isso, ele Não desejaria... completaram o serviço, né? Era o que ele dizia. Eu lembrei exatamente dessa entrevista. Então, tá vendo? Quer dizer, uma outra maneira dele dizer: eu preferiria que a ditadura brasileira tivesse matado tanto quanto a ditadura argentina. Ele não disse isso porque ele é tão ignorante que nem deve saber que houve uma ditadura na Argentina na mesma época. Né? Mas ao mesmo tempo, é importante frisar que esses números, na Argentina, eles são mais precisos, indubitavelmente, e no Brasil é um número que também marca certo olhar elitizado e racista para os atos da ditadura militar. Por quê? Os 400 desaparecidos e mortos brasileiros, eles são parte de uma elite política e cultural. E não se registra entre as vítimas da ditadura todo um conjunto de militantes camponeses ou de camponeses simplesmente afetados, atingidos pelo governo militar, e não se registra um genocídio, que é o genocídio indígena, da parte da ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira é muito mais mortífera do que a gente costuma conceber, né? Ela realizou, sim, o seu genocídio. Ela foi
tremendamente cruel, brutal dentro do próprio país. É claro que são outros tipos de morte, e aí a gente acaba perdendo de vista, em alguma medida. Mas certa política de memória recente, se vai computar a complexidade dessas mortes, vai trazer à tona essa outra coisa também. Eu acho interessante que o Agente Secreto, o filme, né, agora trouxe uma outra forma de matar, porque a gente tem 2 filmes fundamentais recentes brasileiros, o Ainda Estou Aqui, que mostra a morte típica pela ditadura militar, né, como a ditadura vitimava essas 400 figuras, mas também vai mostrar as outras formas, os esquadrões da morte. No Agente Secreto a gente vê isso, os esquadrões da morte articulados em torno da ditadura militar, né? E acho fundamental o que você diz, justamente porque isso se mantém. Essa política de Estado assassino se mantém na figura da polícia militar, no genocídio negro, nas periferias. A gente vai vendo como se instaura uma força repressiva e assassina que não se desarticula depois do fim da ditadura e que vai agravando a situação aqui. Então é muito fundamental perceber também esses elementos de continuidade e não de ruptura entre fase ditatorial e fase democrática, né? Talvez assim a leniência com que no Brasil foram tratados os crimes da ditadura, a tortura e tal, tenha estimulado, né, a permanência dessas práticas, só que dirigidas predominantemente contra populações que já são subalternizadas historicamente, né? Eu me lembro agora das invasões policiais em Paraisópolis, em São Paulo, cotidiano, agora as ações recentes, mais recentes na Polícia Militar do Rio de Janeiro, sob o comando do atual governador, em várias comunidades ou favelas do Rio, e onde, quer dizer, a polícia pode entrar e massacrar, e uma parte enorme da população brasileira aplaude. Ó, diz que é isso mesmo que tem que fazer. Quer dizer, isso é coisa que eu mencionei agora há pouco, uma fala lamentável do ex-presidente Bolsonaro, feita antes dele ser eleito, que não impediu que ele o fosse. E agora ele está preso e a nação está, quer dizer, a grande imprensa, por exemplo, já começa a postar fichas nas próximas eleições para um replicante do presidente que está preso. É por isso que eu acho que a leitura do Facundo, do livro Facundo, é tão interessante, né, e tão atual, né, porque parece que a gente está nessa rosca, né, a legalidade, a democracia, o Estado de Direito é um parafuso frouxo, numa rosca meio cega. Toda hora ele retorna para a mesma posição, a gente não termina de apertar isso, né, e de estabelecer de fato, um parâmetro de inclusão a um horizonte de justiça, de legalidade, a partir do qual poderia até fazer sentido falar em políticas de esquerda, políticas de direita, deixando para trás as políticas assassinas, as políticas genocidas, da qual o Juliano falava agora há pouco, né? A gente não consegue deixar para trás essa violência grotesca, né, da qual o Sarmiento fala, né, de maneira muito vibrante no Facundo. E quando a gente retorna a uma obra assim, escrita há quase 2 séculos atrás e tem essa sensação de atualidade, isso é de arrepiar. É de arrepiar. E assim... E ele instaura talvez não um padrão de legalidade, como você diz, de humanismo, mas instaura uma certa estética, né? Então eu queria até concluir aqui o programa perguntando para o Juliano sobre a Copa de 78, porque eu outro dia fiquei vendo umas fotos, eu até queria te mostrar na internet, acho que um fotógrafo japonês que estava em Buenos Aires durante a Copa de 78, que era um período de terror, né? Os porões da ditadura argentina estavam em pleno funcionamento, estavam maquiando um pouco a coisa, porque teve uma visita do pessoal dos direitos humanos, da Comissão Internacional, mas... E a alegria que se vê nas ruas, aquelas ruas de Buenos Aires lindas, com neon, e a população em cima dos carros, com bandeiras e vestidas de celeste e branco, causa um mal-estar enorme e não deixa de nos lembrar do que a gente viveu aqui, né? Daquela pessoal tirando foto com policial, com camisa da seleção. O que você diz sobre essa estética argentina também, que nasce desse golpe também, desse neoliberalismo sem freio e esse desejo de ser, sei lá, dolarizar a economia, tudo isso? O que significa isso, na sua opinião?
Eu acho que é muito interessante trazer esse conflito entre brutalidade e alegria que a gente vê nesses contextos festivos, vaidosos, como no caso futebolístico, né? Pensando aqui num romance do Martin Cohen, Duas Vezes Junho, que se passa durante a Copa de 78 e que parte de um comunicado da própria ditadura militar que foi encontrado, em que um militar pergunta para outro a partir de que idade se pode torturar uma criança. Então, existe essa pergunta na história argentina, né? Um militar pergunta para outro isso. Nesse mesmo momento está acontecendo a Copa e a vaidade argentina de finalmente venceremos alguma coisa. E vencem de maneira corrupta, como poderia ser, como só poderia ser naquele estado de coisas. Então, isso não só mostra grau extremo de tensão e de violência naquele lugar, naquele espaço, mas também bota em questão uma outra coisa, que é a possibilidade de literatura nesses ambientes. Como você vai produzir literatura a partir desses acontecimentos? Isso está vindo ali desde o Facundo mesmo. No prefácio ali no ensaio do Piglia sobre o Facundo, aparece isso, Sarmiento se perguntando se era possível ser escritor naquele contexto. A literatura argentina se funda a partir dessa pergunta: posso fazer literatura? E ele vai destacando esses políticos escritores que pouco a pouco vão se afastando e vão abandonando a literatura. E acho que essa pergunta e essa questão está colocada para todos nós, ainda hoje. Então, diante disto tudo, que é a brutalidade do nosso continente, é possível literatura? E que literatura é possível diante disso tudo? E o Piglia até falar, o Facundo só foi possível porque ele estava preso num quarto de hotel no exterior, né? Que, voltando ao que o Sérgio fala, né? Ele fala assim, olha, é por isso que esse livro foi escrito. Se ele tivesse lá em Buenos Aires, não teria escrito provavelmente esse livro, né? Vou pedir para o Sérgio dar as últimas palavras, mas eu queria também pedir para o Julián falar desse livro incrível que ele traduziu, chamado Conversa Infinita, que é um livro que saiu recentemente, que é uma compilação de entrevistas sobre psicanálise com grandes artistas internacionais, né? Então, Sophie Calle, Caetano Veloso, o Zizek, todo mundo fala sobre a sua relação intelectual e pessoal com a psicanálise. Super interessante. O Caetano, por exemplo, revela que ele teve durante uma época 2 psicanalistas ao mesmo tempo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa bigamia. Foi uma sacada sua publicar esse livro, essa tradução, Julián? É muito legal para quem gosta de psicanálise. Não foi uma sacada minha. Me convidaram para traduzir e eu achei justamente que aquilo seria tremendamente divertido de traduzir, porque, de fato, a psicanálise, como eu só mencionei aqui, ela é parte integrante da minha existência, da minha vida, né, por pais psicanalistas e por ter sempre me mantido próximo. E era um psicanalista argentino quem fazia essas entrevistas com os vários artistas, escritores fundamentais de uma cultura contemporânea. E eu queria ouvir justamente esse choque entre cultura e psicanálise, entre literatura e psicanálise, que tanto tem marcado o meu próprio olhar para a vida, etc, né? E, de fato, acaba sendo muito revelador desses processos muito plurais, como eles são bem indomáveis, né? A gente acredita que a gente está diante de algo mais fechado, de um método, de um dispositivo, que é o dispositivo analítico freudiano, mas, na verdade, a gente está diante de uma miríade de experiências das mais diversas, né? Talvez seja um pouco isso, se relacione um pouco com tudo que a gente vinha dizendo, né? As coisas pareceriam ser uma coisa mais unívoca, mais cristalina, e quando você se aproxima delas, elas se multiplicam prismaticamente em 1000 outras, né? Eu acho fantástico que também faz parte dessa identidade argentina essa cabeça psicanalítica, né? E trouxe esse legado, né, para o Brasil. Acho que, igual a Segunda Guerra levou o surrealismo para os Estados Unidos, o Levi-Strauss para não sei aonde, aqui também a gente teve essa contribuição dos intelectuais argentinos inseminando o Rio, São Paulo e as outras cidades com grandes psicanalistas. Grandes mestres de psicanálise argentinos que tiveram uma importância tremenda na formação também de importantes psicanalistas brasileiros. Esse é um exemplo lindo que vai na contramão, né, dessa espécie de condição que não termina nunca, né, de herança colonial, né?
em que finalmente 2 países ex-colonizados, né, conseguem trocar alguma coisa que frutifica neles, né, para eles. É muito legal, que não deixa de ser algo que os relaciona também de maneira cosmopolita com uma cultura global, não só europeia. Mas eu sei que a gente já está precisando encerrar, mas eu tenho vontade de perguntar ao Julián, no contexto da nossa conversa, sobre o Milei. Me dá a sensação, às vezes, de que é como se fosse assim, uma espécie de reboot da história, essa regurgitação, esse ressurgimento, né, de um extremismo de direita em vários países, inclusive na América Latina. E o Milei me parece, talvez, assim, nesse reboot, atuar como uma espécie de versão palhaça dos caudilhos do passado, uma versão pop, talvez, né, da arrogância e do autoritarismo, né, de líderes do passado como esses que o Sarmiento queria combater ao redigir o Facundo. E seria interessante, né? Eu queria saber o que o Julián pensa sobre isso. Então, eu leio da mesma maneira que você, não só como expressão desse renascimento do passado bruto, mas também como expressão local de uma realidade mais vasta, mundial, de uma extrema-direita enlouquecida que vai tomando espaços em tantos lugares simultaneamente. Mas a especificidade do Milei também é impressionante, porque esse personagem é um personagem tão exótico, tão exorbitante, tão extravagante. Ele é absurdo como figura humana, já de partida, né? Então, as histórias que a gente vai ouvindo quando tenta conhecer Milei, né? A descoberta de que ele tem cães raivosos dividindo os espaços da sua própria casa, todos acorrentados, que ele supostamente se comunica com um dos cães mortos através de médiums e se aconselha politicamente com o espírito do cão. É um personagem literário de um absurdo extremo. Parece coisa do Bolanho, né? Totalmente. E eu acho incrível isso. Como é que você vai transformar este arremedo de sujeito no presidente de um país? Assim, o que acontece para uma população como a população argentina, tal como acontece aqui, e o Sérgio destacava, o que acontece com esse enlouquecimento da política para escolher essas figuras absurdas como líderes, né? Parece um surto, né? Um surto. Algum tipo de surto. Beleza. Bom, não vamos dizer que estão terminando em grande alto astral aqui. Não, ficou pesada a conversa, putz. Porra. Mas é uma alegria conversar com vocês, mesmo com os sistemas tão pesados. É uma alegria ter o Facundo de novo à disposição. O livro sai pela editora Pinar, que é uma editora que está se dedicando à bibliografia latino-americana, isso é um feito. A gente sabe, na América Latina, esses projetos culturais, editoriais, sempre são descontinuados. Então, a Pinar se dedicar a esses livros, a transpor o Rio Paraná, a Cordilheira, isso é fundamental e a gente não pode deixar de interromper. Um abração para vocês, pessoal. Muito obrigado, viu? Agradeço também, deixo um abraço. Prazer falar com vocês dois, Paulo e Julián. Prazer, adorei. Valeu, gente. Durante esse episódio, você ouviu trechos do Facundo lidos pelo psicanalista Carlos Livieres, de 48 anos. Carlos é filho do militante Jorge Livieres, que é uma das vítimas ali dos acontecimentos da violência pré-golpe militar da Argentina. O Jorge morreu em 1975. E aqui a gente presta uma homenagem ao Jorge e a todos os mortos e desaparecidos da ditadura argentina. E antes de me despedir, eu quero passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é da escritora Mariana Salomão Carrara, que é autora dos romances Não Fossem as Sílabas do Sábado e A Árvore Mais Sozinha do Mundo, os dois publicados pela Todavia em 2022 e 2024. Agora, em maio, a Mariana Carrara volta às livrarias com Cláudia Vera Feliz Natal, que é o novo livro dela, um novo romance, chegando na praça.
Aqui para o 451 MHz, ela indicou o romance Boulder, da escritora e poeta catalã Eva Baltazar, que foi publicado aqui no Brasil em 2024 pela dublinense na tradução da dupla BRGB e Meritxell Hernando Marçal. Oi, aqui é a Mariana Salomão Carrara. Eu queria recomendar o Boulder, da Eva Baltazar, que eu achei um livro muito maravilhoso, tanto do ponto de vista da linguagem, como do assunto ali narrado, né? Um relacionamento entre duas mulheres. E tem várias fases desse relacionamento, tem maternidade e uma poesia, mas ao mesmo tempo uma sacanagem poética, assim, muito triste ao mesmo tempo, né? Então mistura ali todas as nossas sensações ao mesmo tempo. Achei muito gostoso, muito bonito de ler. Então essa é a minha dica aí. Um beijo. Então essa foi a dica da Mariana Salomão Carrara, Boulder, da Eva Baltazar, publicado pela dublinense em 2024 com tradução de BRGB e Meritxell Hernando Marçal. Agora, aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar ali no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E não esquece de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Assim você pode receber notificações quando os episódios forem publicados. E antes de me despedir, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado ao Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, André Viana, Arthur Petrola, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcelo Rosano de Oliveira, Matheus Cacique Moraes, Nancy Rodrigues Barbosa, Nilton Brigatti, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Rodrigo Bittar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do episódio 188 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 27 de março, que é sexta que vem. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.